Shalom, hoje Shabbat, né? Então, Shabbat Shalom. Gratidão pela vida de vocês. Nós vamos fluir, gente, e pegando a base de sentimentos, né? Como nós propomos, né? Alinhados àquilo que o Senhor profeticamente nos orientou. E linkado com este mês, né? É um mês em que inicia-se, né? Essa questão que é a tribo de Dan. Tem algumas questões que se intercalam com Dan e nós vamos nos mover em um dos sentimentos e aí vamos trabalhando entre outros. Mas esse nós vamos trabalhar profundamente relacionado ao contexto, né, deste mês. Shabbat Shalom, Monara, Rita e Silvonete. Então, gente, hoje nós vamos nos mover em um dos sentimentos que foram primordiais, né? Ele é atrelado a um principado. Esse principado, ele é conhecido como Azazel, né? Então, esse principado, ele se move na ira, e a ira, ela tem várias veias, né? Que são inúmeras, podemos correlacioná-las como legiões, né? Então, são essas legiões que se movem nos sentimentos, nas emoções, que é a camada da alma, e esta, né, como um portal, né? Então, como casa, a Bíblia fala também essa questão da casa, né? A casa vazia, a casa realmente ornada, né? E por aí vai. Então, são esses entendimentos que nós vamos trabalhando e entendendo fortemente. E hoje, né, esse mover em que nós temos pontos no nosso corpo em si, atrelado, né, à dinâmica da alma, que são portais, né? São portais que, abertos em si, seja de forma geracional, né? Exemplo, toda a gama de sentimentos, ela pode discorrer de forma geracional, gente. E aí, o sangue em que, entre pai e mãe, né, vai aqui e interliga, né, via canais em que nós estamos ainda nessa fase, né, no ventre, né? Então, desde a concepção, desde o nascimento, em tudo, sentimentos também nos atacam, que são questões geracionais de pai e mãe, que aí, para vocês imaginarem, a libertação ela atinge esse ponto e também esses sentimentos que, através também de questões geracionais, são, trabalhados e nós, como casa, somos hospedeiros. Vocês estão entendendo? Então, somos o ambiente em que esses espíritos, geracionais ou não, né, moram. E qual o intuito da libertação? O intuito realmente é arrancá-los. E ao arrancar, né, vazia fica, e aí que entra o preenchimento do espírito como habitação. Até a Bíblia fala aqui tabernáculo, né? Mas esse tabernáculo, né, esse habitar, ele precisa realmente estar totalmente alinhado, libertado, para que o espírito, a alma e o corpo estejam totalmente, né, nutridos e alinhados na árvore da vida que é Yeshua, né, o realinhar, né? Então, é essa a caminhada verdadeira e que traz vida, que é Yeshua, que faz com que nós tenhamos conhecimento que liberta, e esse conhecimento está atrelado ao entendimento de vocês, que são libertadores ou não, mas que nós temos esse sentimento. Nós vamos falar hoje sobre a ira, Azazel.
Então, a ira, ela é um sentimento intenso de raiva, ódio, rancor, agressividade. Eu coloquei esses 4 tópicos, mas eu poderia, né, destrinchar inúmeros. Você analisa e você aqui nomeia também como fortaleza da raiva, fortaleza do ódio, fortaleza do rancor, fortaleza da agressividade, entre outras fortalezas que são atreladas aos sentimentos. Sentimentos o quê? Iracundos, né? Ligados a esse principado. Então, esse principado, né, da ira, as suas frequências são tais como aqui eu falei: raiva, ódio, rancor, agressividade, né? Entre outras. E aqui eu quero deixar você com muito entendimento, que também aqui nessa camada nós podemos descer muito mais e chegamos embaixo naqueles que são, né, os espíritos, né, ancestrais que estão ligados também com a Umbanda, Candomblé, que essa camada já aqui são os agressivos. Não é só frequência, né? É uma camada em que é tão agressivo na alma que reflete no corpo. Há uma possessão, porque são espíritos ligados a territórios, né, a camadas também do segundo céu. Então, como eles são muito agressivos, colocando no natural, se imagine um animal feroz e você numa floresta com tem um animal que você sabe que ele é carnívoro, você lá no meio, presa fácil. Então, ele é agressivo, por isso que a agressividade, por ser um espírito ancestral, em que ele está sendo muito alimentado. Então, dando um exemplo de os bisavós são, né, iracundos, os avós também, os nossos pais também, ou liberou, né, ou pelo pai ou pela mãe, a ira, né, a raiva, o rancor. O que acontece? Esse hospedeiro, ele de forma geracional, qual o próximo passo? Evidentemente que os filhos agora, né? Por isso que libertação verdadeiramente livre. Há um paralisar aqui. E aí entra tudo que você possa imaginar, né? De sentimentos, emoções, né? Questões de doenças, né? Psicossomáticas e por aí vai. Tudo está atrelado a essa gama de principados, legiões, e aí tem uma escada enorme, bem trabalhada, desde do topo da pirâmide até o que nós podemos dizer a camada ligada à Umbanda, ao Candomblé. São os rasteiros, né? São os espíritos que a Bíblia fala como familiares. Então, eles estão na família, eles fazem parte da família, né? A família chega a um ponto de sem entendimento, levando para o sincretismo, a família ela adota, né, imagens, quadros, né, é, questões passadas de geração para geração, como itens. Então, tudo isso há um atrelar de um hospedeiro, que é um espírito familiar, é um ídolo que foi passado naturalmente, de geração para geração. Estão entendendo? O que acontece? A idolatria, né? A idolatria, ela é profunda e faz muito bem você entender, voltando um pouco nas gerações, linkando não só a questão banda, quimbanda, candomblé, mas você entendendo o sincretismo, então, os ídolos do lar que as gerações percorreram,
elas se correlacionam muito com as frequências também em que nós somos atingidos. Se imaginar, eu como exemplo, eu tenho deliberações de paternas ligadas ao candomblé, à quimbanda. Já a materna é a idolatria, e isso se atrela. Já há uma sincronia. E aí eu entendo a minha luta, e eu entendo, né, desde a mais baixa camada até, digamos que, a questão de um príncipe, né? Ou seja, o que nós sabemos naturalmente quando falamos sobre isso como um principado. Então ele é um príncipe, né? Ele tem um trono, né? Então, o trono da ira, ok? Então, Eclesiastes capítulo 7, do versículo 9, é o texto em que nós, né, da noite de hoje, eu quero deixar vocês com muito entendimento para vocês entenderem que sentimentos, emoções em que nós achamos que nós estamos bem e às vezes esses sentimentos estão guardados internamente, e quando nos acontece algo e nós correspondemos de forma não com humildade e mansidão, que está atrelado a uma cura profunda de Yeshua, tá? Eclesiastes capítulo 7, do versículo 9, gente. Tá, Nara? É o versículo 9. E essa essência de cura, ela é profunda, que faz com que nós venhamos entender os nossos ataques. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Diz assim, gente: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Opa! Então, ela tem um abrigo, ela tem um lugar, ela há um ambiente para ela. E há um ambiente de alguém que é insensato, ou gerações insensatas. A palavra irar-se, que nós estamos falando aqui também, ela é a palavra chamada Ka'ak, K-A-A-C, que significa estar com raiva, estar aflito, provocar a raiva e a ira, estar irritado. Aí eu te falo, gente, quem nunca, né, ficou irritado? Exemplo, mães. Quem nunca, né, mãe? Com um filho, ou com um esposo, ou por aí vai. Vocês entendem que é muito algo trabalhoso isso? É muito minucioso em que nós nos movemos tão profundo e por algo tão pequeno como nós não conseguimos resolver de uma forma humilde e mansa. O que acontece? Nós descobrimos que esse sentimento em que está interno, ele é jogado, né? Porque o que acontece com a ira, gente? Ela se estrutura no fígado e ela domina também essas questões, né? Barriga, estômago e por aí vai. Porque ela é um fogo, gente. Já ouviram falar de gastrite, entre outras coisas? Todos os problemas que dão a queimação interna? Ira. Azazel. Azazel. Então, estar irritado, estar indignado, ou provocar todo o sistema digestivo, Jeane. Então, já nota aí, quando você vê pessoas com certos problemas, eles estão atrelados a um principado. Se você está sofrendo por questões dessa maneira, já fica ciente e dê graças a Deus que descobriu. Agora você entende o seu confronto em que
a raiz está ligada a isso aqui. Está ligado na questão da ira. E começa na boca e termina no ânus. Isso mesmo, Gianni. Que é o que nós vamos falar detalhadamente para você entender, né? Desde a boca aos olhos, que nós vamos nos movimentar primeiramente nos olhos, porque também os olhos, gente. Os olhos, vocês vão imaginar que os olhos também são olhos de fogo, tá? São os olhos da ira, da raiva. Sim, tem cânceres. O câncer de fígado, ele está atrelado também com a ira. Esse sentimento pode atacar também o estômago, tá? Ira. A palavra insensato aqui, gente, é tolo, né? É estúpido. Então, são gerações realmente estúpidas. São gerações, ó, arrogantes. Observem as suas gerações. Se há característica delas se intercalam na arrogância, na ignorância. E o que é ignorância, gente? É uma raiz idólatra. São raízes daquelas que não querem buscar o Senhor. Quanto mais ignorância, ele está atrelado a outra questão aí, Alda. Porque aí já se move os sete espíritos. Pulmão já se move os sete espíritos, que eu vou trabalhar depois. Também pode pegar a questão da doença de Crohn, né? O Crohn já é tudo que você possa imaginar, Alda, na questão do pulmão, está atrelado à respiração e ao início, ao ar. Voltando aqui, gente, ela não, eu não entendi, Maria Almeida. Maria Almeida. A artrose, não, aí já é ossos. A gente tá nessa camada aqui, como eu falei, gente. Ela entra na camada também do que a Alda falou. Se move no espírito, tá? É ossos. Então, essa questão aqui, ela se movimenta, gente, fortemente, a tribo de Dan. E, assim, o que eu posso dizer para você, pode ter algo, Maria, ligado com isso, porque são espíritos, né, que fazem com que o espírito ele não se renda. Essa a questão da artrose, ela trabalha muito na idolatria, tá? Tudo que é osso é muito idolatria, tá? É o enrijecer, são pessoas idólatras, tá? Artrose, não sei o que do trose, é tudo ligado a isso, tá? Idolatria, pessoas idólatras, ignorantes, não aceitam opinião, vamos colocar pessoas orgulhosas, não se ajoelha, não, não, de maneira nenhuma. É o orgulho, dura serviço, também trabalha, tá? Eu vou falar um pouco agora com vocês, um dos ataques, né, para a gente descer um pouco, mas o primeiro eu quero trabalhar com vocês hoje, que é os olhos, né? A base da tribo de Dan, ela está atrelada, ela inicia
muito forte, gente, aos olhos. Porque este mês ele está ligado aos olhos. Então, já coloca como algo, né, a visão em si, né? Ou seja, o seu orar é para pedir o quê? Nós temos dois olhos, tá, gente? O olho esquerdo já fica compreendendo. Este olho esquerdo, ele trabalha muito na bruxaria, ele se move na feitiçaria, no ocultismo, quando não está realmente, né, liberto, curado. Já este olho aqui direito está atrelado ao que é bom, tá? E o intuito é anular o olho mau. Vocês podem não mover do que nós estamos falando, terem ataques neste olho. E aí não se assusta, tá? Ou essa parte da face, ou o lado esquerdo se mover, realmente é dentro do conhecimento, né? Porque liberta. Então, este olho esquerdo, né, ele está atrelado a esses ataques ocultistas. Então, sendo esse o olho bom direito, é como se fosse a fonte de poder e da bênção divina. O meu olho está nascendo uns carocinhos, tem umas 2 semanas que é o direito, o esquerdo, desde o início dessa. Começa a Maria, essa questão se está alguma coisa nos olhos, começa a fazer um propósito com o Senhor, intercessão, né? Coloca um pouco acima, unge e vai pedindo que o Senhor venha, né, trabalhar essa questão por você muito forte para curar os seus olhos. E aí você ministra o que nós vamos pedir que vocês abram agora, tá? Abram agora Mateus capítulo 6. Profeticamente, vocês usam esse texto para poder, atrelado à sua oração, ministrar em você. Ó, Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 23. Olha só, tá atrelado com essa questão aí, Letícia, né? O olho irritado, no caso, o esquerdo, né? Vamos lá? Vamos lá? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso deixa conhecido, né, gente? Esse texto é muito conhecido. Mateus 6, né? É incrível. Olha só, tem duas coisas aqui que nós podemos trabalhar, que olhos, né, é a palavra oftalmos, né, que tem a ver com olhos da mente, ou a faculdade de conhecer. Olha só o significado dessa palavra. Não é só olhos naturais, gente. Olha a dimensão dessa palavra. A faculdade, os olhos da mente, ou seja, né, o ponto em que há um início aqui. Mas também há uma escolha, né? Assim como fala a palavra. É lâmpada para o corpo. Se ele for bom, se os olhos, né, forem curados e bons, libertos, todo o nosso corpo iluminado assim será. Mas se for mal, ou seja, tudo do que eu vejo nas pessoas, ou até quando eu olho no espelho, eu vejo em mim, né, ou até em Deus, assim
A partir dos olhos, todo o resto é trevas. E a Bíblia ainda fala, né? Grandes trevas serão. Tem uma outra palavra aqui que está atrelada com essa questão de trevas, gente, que é escuridão da noite. E essa escuridão, que a palavra escotos é visão, realmente cega. É uma visão ignorante a respeito das coisas divinas. É uma visão ímpia, imoral. É uma visão cheia de misérias, ou com inferno, cheia de escuridão, em que a escuridão é quem governa quem? O resto do corpo, né, gente? Então, nós estamos em um tempo em que o olho bom precisa ser levantado para as pessoas, né, proféticas, os profetas, podemos colocar os vigias, né, os dimensionais. Há uma divisão de entendimento. Há alguns profetas que há esse entendimento em que cada olho ele trabalha de forma também diferente, gente, nas visões. Podemos colocar, né, aqueles que são levantados, os profetas ligados a Issacar. Aqueles que têm um olho bom para ser levantado, que estão se movendo para que as trevas não tenham acesso, né, ao olho esquerdo. Porque essa palavra olho, né, há uma compreensão muito ampla. Então, a perspectiva que nós estamos olhando, nós podemos ser atacados com a ira só nos olhos, sem falar nada ainda. Aí, o olho é a principal porta de percepção. E aí, como podemos dizer também, de informação, aonde, gente? Na alma e no espírito humano nosso, né? Estão entendendo como é? A dimensão do olho. Porque o olho tem muita importância para a pessoa prosperar de forma plena aos planos do Senhor. Nós, como pessoas também, gente, nós nos relacionamos com os olhos. Quais olhos também? Com os olhos do coração, com os olhos da mente. Vocês sabiam que a mente tem olhos? O coração tem olhos? A alma tem olhos? Porque o olho do coração, gente, ele determina a nossa percepção espiritual. Por isso que tem que ser curado o coração enganoso. Olha só. Por isso a bulimia e a anorexia estão ligadas à distorção da imagem, sim. Você lembra que nós passamos muito sobre essas questões quando nós trabalhamos, né? A percepção do olho profundo, em um dos meses, nós nos movemos aqui. Porque lá nós nos movemos em uma dimensão. Aqui está atrelado a esse ataque também. Ao ataque ligado à ira, né? Então, o olho gordo, olhos invejosos, sim. Porque determina uma frequência, né? É um ataque. Porque o olho em si tem importância fundamental. Já o olho mau, ele está atrelado ao que você falou agora, a inveja, a amargura,
o olho mau, o ambiente esquerdo, ele está ligado ao ocultismo, à superstição e o intercalar da porta dos espíritos familiares. Então, não buscar curar-se, né, você começa a se mover de forma obscura. Para vocês imaginarem, existem profetas que têm visões no olho esquerdo e não vêm do eterno. A pessoa acha que está vindo, está sendo usado. Ela está tendo uma visão via olho aberto, mas não é do Senhor. Façam uma tarefa e analisem, né? E aqui eu não falo que, exemplo, você consegue ver, né, aos que, né, são os profetas ligados à visão aberta, eles conseguem ver a malignidade daqui, mas eles não podem ser usados, ó, eles não podem ser usados profeticamente diante de visões aqui. Vocês estão entendendo a dinâmica? Não é ocultar aqui por completo, porque aqui você vai ver ligado muito ao que é ruim, a ataques e por aí vai. Entendeu? Então, a percepção, né? Ou seja, a questão perversa, ímpia, ela se move por aqui. Por quê? O olho, ele está relacionado profundamente a uma camada de profeta chamada profeta vigia. Você vai ver isso em Isaías capítulo 29. Abre lá. Olha só, Isaías 29, o verso 10, gente. Você vai ver mencionando esses, né? Ó, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Tá vendo os olhos? Que são os profetas. E vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Olha, profeta são os olhos e os videntes são cabeças. Aqui é profundo, gente. Então nós precisamos entender a dinâmica dos olhos profunda, porque aqui nós entendemos todo o processo destrutivo do ser humano quando ele passa, né, vamos lá, vamos colocar como, eu vou profetizar, não sei o quê, começando pelo olho mau. Porque é dessa camada que vem o ódio, a ira, o fogo da destruição. Deixa eu ver aqui. Maria Almeida. Por isso que se eu ficar abandonado emocionalmente, nasce carocinho nos meus olhos e hum, pode ser, pode ser o emocional, Maria. Pode ser alguma questão emocional ligada à frequência de abandono, tá? Que também são braços, né, ligados a isso. Também a Nilzete, ó, com sensação de abandono também, que está ligado com essa frequência do que nós estamos agora, gente. A Cristiane. Esses videntes da internet vê pelo olho esquerdo. Sim, muitos deles sim, pelo olho esquerdo. E, Cristiane, pela nossa experiência, né, você, né, quem percebe bem vai olhar que o olho esquerdo, né, ele é diferente, né? É porque é como se gerasse um fogo, né? O fogo. E quando nós estamos falando da ira, né, ela trabalha, né? Vocês já viram, gente?
deixa eu falar. Deixa eu falar, não, deixa eu pegar aqui algo aqui. Eu não vou, né, falar profundamente sobre isso. Eu quero dar um exemplo para vocês, tá? Porque aqui já é de uma outra nossa reunião, mas eu quero trazer para vocês ligado a isso, para vocês entenderem, tá? Vocês vão entender através de uma imagem, mas eu não vou trabalhar detalhes nela para poder finalizar esse nosso contexto aqui. Em uma aula que eu for falar só sobre isso, aí sim, aí a gente trabalha detalhe. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Essa imagem que é muito conhecida, né? Vamos lá, gente. O que acontece nessa imagem aqui? É a imagem chamada de Baphomet. Quando vocês observam essa imagem ela tem uma tocha na cabeça. Ou seja, a cabeça de quem está irado, né, está com raiva, com ódio, com tudo, ela é um fogo. Eu vou nessa dimensão só, não vou profundamente. Olha a tocha na cabeça, tá? Aí, se nós descemos aqui um pouco, quando nós descemos, o estômago de Baphomet, né, tem duas serpentes, e aí, né, o Esculápio aqui, praticamente. Então, olha o trabalhar de feitiçaria, de encantamento, ligado ao quê? A um fogo também nessa região. Então, olha só duas regiões, nós estamos só aqui nos movendo, tá? Nessa imagem, que é essa estrutura aqui, ó, que aqui, gente, essa estrutura quando você que está aqui se movendo levar uma pancada no estômago, intestino, fígado e por aí vai, você vai entender que é feitiçaria, maçonaria, umbanda, quimbanda, candomblé, santeria. Você vai ver aqui as uicas. Eles se movem aqui no fígado como a maior glândula e linkando também com o intestino, né? Que também é gigantesco, né? De células, não só o cérebro, né? Mas a que comanda. Então, a gente imagina que eles estão querendo trabalhar na nossa mente, mas ocultamente eles estão aqui. Olha como o ocultismo ele se move. A gente quer trabalhar muito aqui, mas eles estão aqui. E aqui nós precisamos desvendar e entender, tá? E aqui se aloja muito o sentimento de ira, tá? Então, aqui, né, as questões do fogo, da gastrite, por aí vai, aqui, tá? Como exemplo, nesse foco, tá? Mas são N coisas, tá? Voltando para cá, né? Pessoas de cabeça quente, isso mesmo. Cabeça e estômago que queimam, isso. Por, pessoas com gastrite nervosa, isso mesmo, Maria. É ira, tá? As alimentações também trabalham nessa camada, assim, Nara, tá? Então, podemos observar que os olhos, né, ou seja, né, aquele olhar esbugalado para fora, né, gente? Tomar muita atenção. Vocês que já são ou serão libertadores, observa sempre o olhar esquerdo, tá? Foca no olhar esquerdo, depois vai para o outro, mas nessas pessoas, pede discernimento de espírito e foca no olhar esquerdo, né? E trabalha isso entendendo também. Porque toda a gama também de doenças que queimam, a tela aqui como um portal. A ira, ela gera, gente, imaturidade, tá? A ira gera muita imaturidade, porque ela está caracterizada em uma pessoa que tem um olho mau. Então, eu preciso hoje pedir ao Eterno que, né,
que ele delibere a cura através de muita maturidade para o meu olho bom, para se intercalar para o meu outro olho. Porque a tribo de Dan, gente, é aquela que se move em imaturidade. A tribo de Dan, ela sofre para ser madura. Então, ela tem imaturidade na alma. E é aqui que ela precisa se curar. É um, é um corpo adulto e dentro tem uma criança. Uma criança que sofreu muito abuso, uma criança que sofreu, né, muita ira dos pais, abandonos dos pais, né, todo sentimento ruim internamente. Mas fora, nossa, fora é uma pessoa 10. Calma por fora e dentro um fogo. São os piores. Por quê? Porque quando pisa no calo, a imaturidade interna vomita tudo. Aí tudo que guardou vai para fora, descarrega. Ou seja, são acumuladores. Acumulam raiva, 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 raiva. Aí aqui, tá uma bomba atômica. A primeira pessoa que falar a mínima coisa, ou seja, num ambiente de pai e mãe, né? Não é nem tudo isso que o filho fez, mas a bomba já está armada. O filho é o alvo desse momento agora. Então, o filho desarmou a granada. Puf! Aí pronto. Descarrega tudo, gente. Aí, é só um problema seu? Não. E aqui você precisa também perdoar e pedir perdão às questões paternas e maternas e geracionais. Porque às vezes você faz coisas que você não entende. Mas porque, de novo, eu fiz a mesma coisa. Mas eu já não fiz isso, fiz aquilo, a pauta A, a pauta B, não sei o quê. Não atingiu ainda. Sim, são pessoas explosivas. E a causa, olha, gente, pelo pouco tempo que eu tenho, pelo pouco tempo que eu tenho, com todo carinho, com todo carinho com vocês, para vocês entenderem os ambientes das doenças. E eu sei que vocês também têm muita experiência, mas pela pouca, muitas doenças, ou a sua maioria, ou 100%, elas passam por esses sentimentos e emoções. Atinge a alma, o inimigo tem acesso e é deliberado para o corpo. Vocês estão entendendo? O inimigo tem acesso à alma, atinge a alma, e aí a alma passa para o corpo. O Espírito Santo não, pelo fato de nós não sermos curados, né, o que acontece? O Espírito Santo ele não rende o espírito humano, para que o espírito humano não venha render a alma, e a alma aqui linkado ao corpo, para atrelar tudo isso. O Espírito Santo não consegue adentrar. E aí, gente, não tem como. Por isso que nós precisamos nos alimentar. Palavra, gente, palavra. Palavra. Oração. Oração. Né? Querer, eu quero ser liberto, né? Por mais que dentro, né? É porque é difícil, gente. Da boca para fora, nós queremos. Quando atinge algumas áreas, nós corremos.
porque nós achamos que já foi trabalhado, que não tem nada, que eu não sinto isso, que eu não sinto aquilo, mas dentro, nossa, tá queimando ira, raiva, né? Vamos lá para os comentários, né? Um stop. Quando eu não era de Deus, eu demolia as pessoas com as palavras. Eita, meu Deus, vamos nos confessar. A Jeane, agora a Raul. Eu também, meus funcionários do banco tinham medo de mim. Nossa, aquela galega do Rio Grande do Sul, quando falava, todo mundo fica quieto. Exigência e perfeição. Nossa, e se cobrava. É um problema também da ira, tá? Eu pedi perdão, que encontrei e conversei sobre ser errada. Que bom. Ai, Jesus. Jesus é bom, né, Alda? Eu guardava, 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 explodia. Olha aí, ó. É isso. Falou, lança semente. É. Antes eu guardava tudo, hoje falo mais o que me incomoda. Amém, Nilzete. Olha a galera confessando aí, ó. Daniela, nem vou comentar. Silvonete, eu também era assim, agora tenho certeza que Deus me mudou e me curou. E tá curando, filha. Que a gente vai cavar. Hoje minha mãe falou que eu sou a única filha que tem carinho, eu sou diferente. Eita glória! Eita glória! É forte, Silvonete. Gente, abram Gênesis capítulo 49, versículo 16. Gênesis 49, 16. Olha, Liliane também, processo de cura. Nilzete, uma vez eu perdi a voz por não falar e guardar tudo. Misericórdia. Gente, vai com calma. Toda vez que acontecer isso, eu quero que vocês leiam esse texto. Dá para vocês lerem esse texto? Antes de Gênesis, eu quero que vocês, qualquer ataque que vocês sofrerem, vai para a Bíblia, pede perdão a Deus e pede para que esse versículo entre em vocês. Antes de Gênesis, eu lembrei desse texto agora. Deixa eu procurar ele aqui, viu, gente? Isso, agora achei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Aí a Anisete. Mas foi antes de Jesus, agora não. Eita, Jesus. Pega essa, Jesus. Pega essa. Que tá dizendo que não é. Tô brincando, viu, Anisete? Vamos lá, gente. Mateus 11, 28 diz: olha, toda vez de um ataque desse, vocês vão lá, joelho no chão, pede perdão e diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí vocês começam a orar e pedir: Senhor, libera sobre mim o teu fruto de mansidão, o teu fruto de humildade. Arranca de mim, Senhor, todo esse fogo estranho de dentro de mim, né? Esse jugo pesado, esse fardo pesado, né? E aí vocês vão e buscam esse descansar dele. Amém, gente? Nunca esqueçam disso. Anotem isso com muito carinho. Porque às vezes vocês buscam, né, certas curas, e eu não estou descartando pauta, mas vocês pegaram a pauta como algo primordial e não fazem as pequenas tarefas.
de casa, não se alimentam das pequenas coisas em casa, ou seja, de uma palavra diária, de tirar um dia para orar, ou tirar toda hora, certa hora para orar. Senhor, esse momento aqui é teu. Pegar uma palavra em que essa palavra vocês vão trabalhar a semana toda ela. Façam esse tipo de coisa, gente. Ah, eu descobri na aula de hoje que realmente a ira está me atrapalhando. Sempre me atrapalhou. Observei que meu pai ou minha mãe, nossa, irados eram e ainda são. Ah, eu quero me curar e quero curar também eles. Aí vocês vão procurar, né, algo como um texto como esse, pedindo mansidão, né, para acalmar a ira, né, para começar a dar o alimento da humildade, para dar o alimento da mansidão, para começar a trazer o equilíbrio e a força de Azazel, a ira de Azazel começar a diminuir, começar a baixar. E aí o mover que nós iremos trabalhando vai diminuindo. Porventura, daqui a pouco, gente, verdadeiramente libertos. E aí, quando nós vamos ver, fazer como a Silvonete. Minha mãe e meu pai nem me conhecem. Ó, então, é isso. Então, façam o que é diário. Não, não, não se tornem religiosos esperando uma noite. Vivam o dia, né? A prática diária. Exemplo, eu descobri que eu tenho esse problema. Ah, para que eu vou pensar no problema B? Eu posso me libertar do problema B e o problema C, mas eu tenho ciência em que as minhas orações, elas serão focadas ali. Senhor, eu quero me libertar da ira. Senhor, faz alguma coisa, né? Chega ao ponto da sua oração de falar assim, gente. Movimenta o apóstolo para que ele mova algo, revela a ele alguma coisa, Senhor. Porque vocês vão ajudar. Aí o Espírito Santo vai lá, vê o choro, vê a oração, e aí dá uma pisa em mim e eu aprendo e a gente se liberta junto. Mas enquanto vocês também não se movimentam, aí a gente vai movimentando aqui também. Quanto mais vocês atiçam, mais também eu sou. E a gente guerreia junto. Olha aí, Alda, eu oro assim. É desse jeito. É desse jeito. Ah, eu quero me livrar disso daqui, na igreja, em qualquer lugar. Me dá uma revelação, movimenta esse homem aqui, essa mulher aqui, que eu não tenho entendimento, mas o Senhor vai me dar, mas também dê a outra pessoa, e junto a gente vai brigar junto, desse jeito. Dá uma pisa na porta, depois em nós. Bem isso. Para falar de ira, eu tô com 5 dias que eu não sei o que é coluna, quadril e perna. Estão lindas elas. Cãibra? Nossa, colegas. Mas eu sei que é propósito, gente. E aí eu já sei que é deliberado a relação a isso, Nara. De vez em quando a gente vai pro banheiro, aí quando a gente mexe com muita coisa, vai pro banheiro, aí é trono, depois volta, se recompõe e se movimenta, gente. Só não pode parar. Entende? É assim. São frutificações de Nilzete. Essa questão aí de frutas, né? Se já estão maduras, vai ter surpresa aí. Igual aquela música, né? Tem coisa boa chegando.
Tem algo acontecendo. Vamos lá? Oh, glória! Gênesis 49. Vamos voltar para Gênesis 49, né, gente? Vocês gostaram do cantor? Versículo 16. Olha só sobre Dan. Dan julgará o seu povo. Ó, já vemos aqui justiça, né? Julgará. Então, nós observamos que essa palavra julgará é din, D-I-Y-in, que significa, né? Vem da raiz primitiva ligada ao pleitear, a julgar, né? A ministrar, agir como juiz, né? Então, Dan se movia nisso, como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan, ela é comparada a uma serpente traiçoeira que morde o calcanhar do cavalo, gente. Deixa eu fazer algo aqui. Então, ela vai no calcanhar para derrubar o cavaleiro. Vocês entendem que, vocês imaginem colocando isso para a malignidade. Como é que as trevas trabalham? Aqui está o cavaleiro. Ela não vai atacar diretamente o cavaleiro. Ela vai atacar o cavalo. Estão entendendo? A malignidade e as trevas não vão direto ao ponto. Vocês têm que entender isso. Como eu falei da mente para a questão do intestino. E aqui o que tem aqui? Ela era uma tribo, aqui na questão tribal, de guerra, de ir na frente, porque era a primeira tribo, né? Era a tribo do primeiro estandarte que seguiam ela, Naftali e Asser. Essa tribo era uma tribo agressiva. Olha só a palavra agressiva, se nós formos pegar para uma referência ruim. A agressividade atrelada ao que, gente? Atrelada ao que, gente? A ira, a raiva. Então, quando nós não estamos alinhados, nós podemos sofrer, né, liberações de espíritos, né, sentimentos, emoções agressivas, e sermos iracundos, né, que essa ira vai desencadear agressividades. Observem bem como o ataque, né, é feroz da ira, ela é, é tão agressiva que derruba qualquer pessoa. Literalmente derruba. São maquiavélicos, gente. Guardam rancor. Misericórdia. Aí, nós vamos ver agora, né, Deuteronômio, que fala sobre Dan, linkado com esses sentimentos também. E aqui vem uma bênção pequena, mas que nos revela, né, como se fosse, né, podemos dizer uma cura, né, linkada a essa questão. Observem Deuteronômio capítulo 33, gente. Deuteronômio 33. Aqui é a questão de Moisés, né? 33, o verso o 22. Olha só o que Moisés fala, né? O sorriso era para Nilzete.
Olha só. Didã disse, né? Aqui são as bênçãos de Moisés, né? Para cada tribo. E o versículo 22 é reservado para a tribo de Dan. E de Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Baçã. Olha só, peraí. Então, profeticamente, né, por incrível que pareça, por Dan, né, essa agressividade de Dan fez com que as raízes de Dan sofressem pela questão da idolatria, que foi uma das tribos, né, idólatras, que nós vamos ver lá na frente. Então, coloca também que Dan sofre com a idolatria. Então, as frequências de idolatria também se movimentam de forma frequencial neste mês. Porém, faz referência ao leãozinho. Esse leãozinho, profeticamente, ele se alinha a Yeshua e a justiça de Dan. A essência de Dan é aquela que já vem com um antídoto atrelado a Yeshua, a sua justiça, como leão. Mesmo sendo aquele violento, existe aqueles que são curados que têm a essência de Yeshua. Porque são aqueles que, quando curados, são aqueles que colhem e juntam. Baçã, essa palavra que ele salta de Baçã, quando ele é curado, o leãozinho, pelo antídoto que é o sangue de Yeshua, ele salta de Baçã. O que é Baçã, gente? Baçã é frutífero. Dan se torna frutífero. Dan se torna fértil. Vocês estão entendendo? Dan multiplica. Dan é como se fosse. No ministério de Jesus, não tinham as mulheres que financiavam. Dan é como se fossem os leãozinhos que financiavam o ministério de Yeshua. Por serem frutíferos, gente. Eles não têm, né? Como é que eu posso falar? Não é medo, né? Não são mesquinhos, não, eu não sei. Eles realmente é, é, eles financiam mesmo o ministério nessa questão. São generosos, isso mesmo, Michele, são generosos, tá? Curados são generosos. Abram agora Juízes capítulo 18. Olha só, Juízes capítulo 18, do verso 14. E agora nós vamos também falar algo, gente. Colocamos os olhos e agora nós vamos trabalhar, né, a idolatria, ligado com a questão aqui. Vamos ler agora, né, até o versículo 31. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolo de lá, e uma imagem de escultura. Observem bem. Naquele lugar havia uma estola sacerdotal, ídolos do lar e uma imagem de escultura. E uma de fundição. Aí, vede, pois, o que haver de fazer.
Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita. Então, os danitas chegaram na casa do moço, o levita, em casa de Mica e o saudaram. Os 600 homens que eram os filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura. Olha só, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra, entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e ser-nos por pai e sacerdote. Vou dar um stop aqui. Eles fizeram algo que o Senhor não aprovava, pegaram a estola, né, a estrutura da roupagem, os ídolos, a imagem, e aqui o que eles fizeram com o sacerdote, né, pagão, qual a atitude? Cala-te e põe a mão na boca. Olha um ataque aqui. O sofrer desde a infância com pessoas que, ou seja, pai ou mãe, ou alguém, ou na escola, sempre querendo que as pessoas, né, ou seja, você seja, a sua voz seja silenciada. Um ataque também ligado a este mês é pessoas, né, esses espíritos tentam calar sua voz. Também trabalha na idolatria e no calar a voz. Vamos lá. Estão adiantando, né? Aqui, vamos lá. E eles ainda falam o quê? E ser-nos por pai e sacerdote. Aqui, né, o aceitar uma paternidade idólatra, né? E um sacerdócio idólatra. Dan aceitou isso. E aqui, né, há uma confrontação ligada, né, com a paternidade do Eterno. Esse ataque vem para que a pessoa não reconheça Deus como pai. E ninguém. Porque há um ataque profundo na paternidade. Estando ligado também a Baal, né? Essa estrutura de Baal, ela trabalha muito na paternidade. Tá? Vamos lá. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Olha, contaminou agora. Contaminou Dan. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocais este povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais? Que é o que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz. Olha,
Olha o problema aqui, a gente não consegue mais ouvir. O ataque no ouvido aqui também. Não consegue ouvir mais a voz de Deus. Ataque da idolatria. Para que, porventura, homem de ânimo amargoso, olha um sentimento aqui, ó, amargura, não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então, olha, traz o ouvir, eu não consigo ouvir, gera um sentimento de amargura pesado, e aí eu perco a minha vida espiritual, perdendo eu a minha vida espiritual, também os da minha casa se vão. Todos eles se vão. Então, toda geração, toda uma linhagem, ela é perdida. Só por conta de quê? Idolatria. Que foi o que Dan, né, sofreu. Vamos lá. Então, vocês entendem que Dan, o sofrimento da idolatria é pesado, né? Então, confronta aqui. 26. A Bíblia é amarga mesmo, isso mesmo. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou-se para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito. Olha, legalidade aqui abriram, né? Abriram legalidade. E o sacerdote que tivera. E chegaram a Laís, a um ponto em paz e confiado. E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto de Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan. O que acontece aqui? Olha só, o Eterno deliberou a Dan a, a sua localidade. O que Dan fez? Rejeitou. Ou seja, aqui é terrível, gente. O Eterno nos dá uma direção, nos dá, podemos dizer também, né, um ofício ministerial, né, uma família, nos dá terra, nos dá tudo. Mas nós não achamos que isso é suficiente. Dan achou que não era suficiente tudo que o Eterno deliberou para Dan. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram, né? Eles não quiseram. E aí o que aconteceu? Eles foram tomar posse de uma outra terra. E aí a idolatria, porque abriram a porta aqui da ingratidão. Obrigado, amor. Abriram a porta da ingratidão, né? E aconteceu tudo isso. Vamos lá, mais um pouco. No verso 19, você entende, né? Que está tratado com a boca em si, né? O ataque da boca é terrível. Dan estabeleceu um santuário idólatra em que eles resolveram ter o seu próprio centro de adoração. Se você for olhar a história, a adoração ela era em Siló, ou seja, naquela época todos tinham um consenso que havia um lugar de adoração tribal. Os danitas, o que eles fizeram? O seu próprio lugar. E aqui entrou em desobediência. Vocês entendem? Aqui entra aquelas pessoas que, né,
aquelas pessoas que são silenciosas, observadoras, trabalham no silêncio, criam grupos, isso em igreja, isso em empresa, para fazer rebelião. E aí há uma desobediência. Porque aqui, gente, é ataque ao sacerdote. É terrível aqui, gente. As panelinhas também, esse movimento aí, né? Alta. E a trela na idolatria. Por quê? O que acontece, Alda, na idolatria? Ah, eu posso. Ah, eu tenho conhecimento. Ah, eu consigo influenciar. Ah, eu sou ligado muito próximo ao líder e esses ataques à idolatria, eles são muito de pessoas que estão muito próximas. Não é de pessoas que estão longe. Pessoas que estão muito próximas, se não entenderem o seu propósito, se auto-idolatra, começam a ter espaço com o próprio líder, e depois desse espaço, ela já se acha, e aí já é um ataque desses espíritos, tá? Já se acha que pode andar sozinho, e aí pronto, desobedece. Eu crio o meu próprio centro de adoração, tá? Não é mais em Siló, e agora realmente é aqui. E aí eu já crio a desobediência, já pego o sacerdote, já pego os meus ídolos e por aí vai. E eu sou o meu próprio ídolo. Eu mesmo me idolatro. Por isso que eu digo, gente, manso e humilde. Aquele versículo é chave. Ok? Toma muito cuidado. Isso, tá? Entra na rebelião. Isso. E o que acontece, Michele? Não é muito forte da gente falar muito desse ataque, né? Mas o que acontece, todos os que se movem na rebelião, gente, eles não vão por propósito, eles vão pelo ego. Quando você se move no ego e na desobediência, você não vai por propósito. E aí o que acontece com o tempo, né? Você perde, né? Perde. Você não se entende mais, você perde o gosto. E é o que acontece. Essas pessoas que foram, né? Que estiveram junto, que ouviram, que deliberaram, elas vão junto e aí as suas mãos, elas também estarão sobre aquelas pessoas que se saíram com você, ali poderia estar um grande pregador, poderia estar um grande libertador, e você foi usado para poder retirar aquelas pessoas daquele convívio de libertação, do ambiente realmente de obediência, pela sua rebeldia. Gente, eu não estou falando aqui de saídas tranquilas. Eu estou falando de um ambiente que é o que a Ada falou, né? É a panela, né? É o rebelar, é diferente. Você sente o movimento, você sente a atmosfera, é diferente, tá? É totalmente diferente. Você sente que a rebelião, ela não vem só, ela vem em conjunto. Sempre tem que ter ouvidos. Ou seja, eu sou o ponto forte, mas eu não consigo sair só. Eu tenho que trazer pessoas. Então eu começo a não ser direto, né? Eu vou jogando verdes e as pessoas vão caindo. E por aí vai, tá? É mais ou menos isso. E aí eu monto a minha estrutura. É um ataque, Nilzete. É um ataque. Abram agora a Primeira Reis, capítulo 12, gente. Porque isso é porque eles vão no cavalo. Entendeu, Michele? E aí, para derrubar o cavaleiro. É o ataque realmente ligado a isso. Primeira Reis, capítulo 12, do versículo 28, gente. Olha só.
Primeira Reis, capítulo 12. 28. Olha só. Pelo que o rei tem tomado conselhos, o rei tomou conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Ou seja, não vão mais para aquela igreja. Vês aqui teus deuses. Não é mais lá, é aqui os teus deuses. Ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. Ó, um bezerro, uma idolatria em Betel e a outra em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Aqui, nesta monarquia, vem também, Sandra, a questão realmente do tendão de Aquiles. Porque o ataque do tendão de Aquiles, a pessoa espiritualmente não consegue se movimentar. É como se fosse uma corrente, né? Como se fosse, né, aqueles espetos mesmo que a pessoa não consegue se movimentar. Olha só, agora, né, nesse tempo de monarquia agora, nós observamos, né, a questão do rei Jeroboão. Ele estabeleceu o culto ao bezerro de ouro. E aí ele reafirmou a idolatria e a desobediência de Dan. Aquele lugar era um lugar idólatra. Os danitas violaram a aliança. Então, gente, é um tempo em que nós precisamos pedir perdão, né? Senhor, se as minhas gerações violaram a tua aliança. Gente, direção de oração para todos nós, para esclarecer a mente de vocês. Ó, Pai, se as minhas gerações ou eu violamos a tua aliança e preferimos uma outra terra, né? Preferimos, né, um outro ambiente. As minhas gerações preferiram, Pai, viver na idolatria, rejeitando a Ti, se rebelando a Ti. E rejeitamos o que o Senhor nos deu por herança, que foi o que Dan fez. Rejeitou a herança do Eterno. Eu também, Senhor, me perdoa se eu rejeitei, né, os dons, né, o meu ofício, né, e por aí vai, os meus talentos. Dan fez algo sem a aprovação do Eterno, gente. E aí o que está atuando em quê? Na justiça própria, na minha vontade, no meu ego. Eu, agora, é o eu, aqui está o problema. Eu sozinho faço, para que ouvir Deus? Para quê? Para quê? Para quê? Então, Dan significa julgar. Porém, se nós não nos atentarmos, nós podemos entrar e sermos contaminados com a justiça própria. E a justiça própria, ela trabalha em que colocar as pessoas em um mundo de fantasia imatura. E aí nós somos pessoas espiritualmente imaturas. Nós não conseguimos, né, avançar e dizer, eu quero me libertar. Realmente eu sofro disso, eu sofro daquilo. Realmente eu sozinho eu não consigo, eu preciso. Porque Dan também é comparado com uma serpente. Lembra de Gênesis? Dan é comparado com aquela serpente que morde com o veneno da ira. E aqui, ó, onde está o olho mau, o veneno da ira e o olho mau, que é o olho da serpente. Anotem muito isso.
o olho esquerdo, o olho da serpente. Dan, ela precisa se engajar profundamente na batalha contra a ira do mal. Porque Dan, ela é aquela tribo, né? Ou aquela essência, aquela palavra profética que foi deliberada por Dan, ela tem uma essência de fazer o quê, gente? De pular e matar quem? A serpente má. Lembra do que eu falei? Atrelado o leãozinho a Yeshua, olha o poder de Dan. Salta, pula para matar a serpente má. Quando Dan tá curada, né? O senso de justiça divina, né? A mansidão, a humildade, a sensibilidade de Dan, ela é profunda, né? Essa é a dinâmica profunda, que é essa questão aí, Nilzete, que é o ouvir os dois lados, é o ponto de equilíbrio. Dan, ela precisa se engajar nisso, porque Dan tem raízes em Yeshua, Dan tem a centelha de Yeshua. Porém, Dan, ela foi gerada, né, a pessoa de Dan, né, ele foi gerado em uma situação de ciúme. Se você for olhar a, a história de Dan, né, e o ciúme, ele está atrelado à inveja. Por parte de quem? De Raquel. Raquel não tinha filho. E aí nós entendemos que o pai, Jacó, ele tinha a questão da ira, gente. Se você for observar, sentimentos de ira, Jacó tinha. Então, Dan nasceu como um fruto, né, algo de Raquel, só para superar uma situação. Ou seja, é como num relacionamento. Ah, eu tenho essa pessoa, eu tenho aquela pessoa só como uma aparência para me superar uma situação, né? Eu não consigo esquecer o meu passado. Eu estou casado aqui, eu estou convivendo aqui, né? Só para superar um passado meu. Eu me relacionei aqui, mas ainda não curei meu passado. O meu passado realmente tem algo com ira, com abandono, com muito ciúme, com inveja. Porque quando você vê, quando Dan nasceu, Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a voz e me deu um filho. Aí que nasce o sentido do significado de juiz, atrelado a Dan. E Dan agirá, né, como a serpente no caminho. Estão entendendo? Então, esse contexto está muito atrelado à ira. Então, a nossa alma precisa ter esse entendimento, essa compreensão, e vocês precisam dizer nas suas orações: Senhor, realmente, quando eu era criança, teve essa situação, aquela, eu me irei ou com os meus pais, ou com meus irmãos, ou na escola, desencadeou algo, Senhor, tão grandioso. Hoje eu quero que o Espírito Santo me traga entendimento. E aí vocês vão tendo entendimento. Realmente, Senhor, esse sentimento, ele realmente eu tive na minha infância, pode estar silenciado, mas é algo que eu sinto que eu não fui curado.
Eu não compreendia isso. Eu não compreendia isso. E aqui vocês vão se movendo, gente. Por quê? Porque quando vocês movem e pedem para o Senhor dirigir o seu olho mal para que haja cura, aqui vocês vão pedir ao Senhor: Senhor, me cura. Porque este contexto aqui está atrelado com o ego, está atrelado com o que é interno, essa estrutura. Já aqui se move também, né, ao que é bom, ao que também o interno e externo do que é bom. E aqui está atrelado ao que é para nos aperfeiçoar. Esse mês, ele se atrela, como eu falei para vocês, às raízes linkadas com o fígado, com essa estrutura, né? Desde os olhos, boca, e aí eu vou descendo fígado, pâncreas, intestino e finaliza no ânus. Então, toda essa linha estrutural está alinhado com este mês. Por quê? Um dos mais atacados é o fígado. O fígado se torna furioso, porque a função do fígado é purificar. E aqui, nesse contexto, há alguns governantes do corpo e da alma. Podemos atrelar o cérebro, o coração e o fígado. Olha só, cérebro, coração e fígado. Cérebro, ele se alinha a Adão. Eva, lembra do coração enganoso? Eva se alinha ao coração. O fígado, ele se alinha com a serpente. Estão entendendo? Quer que eu repita? Não, né? Então, a serpente primordial aqui, ela representa o fígado. E aqui nós conseguimos vencer profundamente através de quem? Através de Yeshua. É ele quem vence o veneno da serpente alojada no fígado. Por quê? Porque o veneno da serpente, ele é quente e é cheio de fogo da ira. A antiga serpente chamada Satanás. E o fogo da ira deliberado, né, pelo principado Azazel, ele precisa ser apagado e convertido para o bem, gente. Não. Ok? Então, esse fogo, ele precisa, né? Esse fogo estranho precisa ser apagado. Porque a ira é um problema praticamente geral. Ela se enraiza em culturas e em gerações. Abram Romanos capítulo 12. Gente, tô já terminando, tá? Tô meio empolgado hoje, né? Já terminando, tá? Do verso 18. Capítulo 12, do verso 18 ao 21. Vamos lá. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Lembram das brasas vivas? São as verdadeiras, e não a tocha falsa, né, de Bafomé. Então, a ira é um sentimento ruim. Desculpa, gente. Há uma indignação, né? Ou seja, a ira se move em que eu vou me indignar com algo, ou com alguma coisa, ou com alguém, né? E eu vou me aborrecer. Sempre em que eu não tenho equilíbrio, algo quando é desagradável, a minha ira, né? Algo em que eu não concorde, a ira já desencadeia. Então, gente, né? Eu acho que tá bom até aqui. Nós vamos continuar falando sobre a ira. Alguns comentários é só para aquela questão, né? Isso. Então é isso. Então, gratidão, gente. Nós iremos trabalhar bem mais sobre isso, sobre essa questão da ira, e vamos nos mover. Amém? Então, Shabbat Shalom. Daqui a pouco eu coloco essa aula para vocês reverem, tá bom? Tchau, tchau.